Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor, tudo bem, irmãos? É com grande alegria que estamos aqui hoje para ministrar a nossa primeira aula da Escola Bíblica Dominical da nova revista. Sim, a nova revista da Betel, que estará falando de um livro maravilhoso, que é o nosso livro de Salmos da Bíblia. É um livro fantástico, irmãos, que iremos aqui explanar todo este semestre, esse livro tão maravilhoso. Antes de iniciar a nossa aula, eu queria estar orando pelos irmãos e pela igreja para começar a nossa aula na guia do Espírito Santo. Amado Deus, eterno Criador, é em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo que demos início a essa escola bíblica dominical com esses livros maravilhosos que o Senhor tem, Senhor, nos colocado nos nossos corações, nos corações dos editores dessa revista, Senhor. Senhor amado, venha nos abençoar, abra nossa mente para melhor entender, Senhor, a Tua Palavra, para nós crescermos na graça e no conhecimento da Tua Palavra, Senhor. Para melhor, Senhor, podemos guiar esta vida, Senhor, até o dia do Senhor voltar em nuvens de glória. Senhor, a Ti nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, vamos dar início à nossa primeira aula, da nossa primeira lição, que é a lição do dia 5 de abril de 2020, a qual o tema da primeira lição é Salmos, um guia devocional para o cristão. Meus irmãos, aqueles irmãos que estão sem revista ainda, podem abrir as suas Bíblias no livro de Salmo 98, no versículo 5, que diz assim: Cantai louvores ao Senhor com harpa e a voz do canto. Nossa verdade aplicada diz assim: o livro de Salmos muito contribui para a vida de adoração e oração do discípulo de Cristo. Muito mesmo. Objetivos da lição, meus irmãos, que nós vamos explanar aqui nessa revista hoje, nessa lição. A primeira é apresentar uma visão panorâmica de Salmos. Segunda, mostrar a importância dos cânticos. Terceira, destacar alguns termos específicos de Salmos. Legal, né? Agora nós vamos para os textos de referência. Vocês podem abrir as suas Bíblias aí no Salmos 42, que diz assim: Como cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Olha que declaração linda. Salmos 44. Ó Deus, nós ouvimos com os nossos ouvidos, os nossos pais nos têm contado os feitos que realizaste em seus dias, nos tempos da antiguidade. Glória a Deus. Salmos 45. O meu coração ferve com palavras boas, falo do que tenho feito no tocante ao rei. A minha língua é a pena de um destro escritor. Que coisa linda, que poema maravilhoso que nós temos na nossa Bíblia, irmãos. É fantástico. Meus irmãos, vamos iniciar aqui a introdução. Eu vou ler aqui para os irmãos. É provável que a maioria dos cristãos tenha recorrido ao livro de Salmos em algum momento da sua vida, seja na angústia ou alegria. A igreja tem se valido dos seus ensinamentos, portanto, é necessário conhecê-lo. Nosso tópico 1. O título, divisão do livro e autores. Meus irmãos, vamos fazer um panorama bíblico de Salmos. Salmos é um livro, sem dúvida nenhuma, um dos livros mais lidos da Bíblia. Ele só perde para os evangelhos.
Mas, meus irmãos, entendam uma coisa. A diferença de Salmos para os Evangelhos é o seguinte. Os Evangelhos é Deus falando com o ser humano. Deus instruindo o ser humano. Deus guiando o ser humano. Agora, Salmos é diferente. Salmos é o contrário. Salmos é o ser humano, Salmos é o ser humano se revelando a Deus. É o ser humano se dedicando em gratidão a Deus. É o ser humano louvando ao Senhor. É o ser humano confessando a Deus. Confessando o quê, meus irmãos? Confessando as suas fraquezas, confessando as suas tristezas, confessando as suas alegrias, as suas conquistas, relembrando coisas maravilhosas que Deus tenha feito no passado e também a intimidade, buscando a intimidade e a proteção de Deus e a confiança firme no Senhor. Esses requisitos estão todos abrangidos e aglomerados no livro de Salmos. Salmos é o homem se revelando para Deus. O homem, vamos dizer assim, se mostrando para Deus, se abrindo para Deus, se dedicando, né? É como se um namorado estivesse cantando uma serenata para a sua namorada. É o homem se dedicando a Deus como o seu maior salvador e criador de todas as coisas. Eu escrevi aqui: ser humano que fala com Deus, expressando suas íntimas dificuldades, tristezas, alegrias e gratidão a Deus. Desejo de intimidade e proteção do Senhor. Meus irmãos, Salmos, ele, como alguns irmãos entendem, ele não é um tema que já apareceu assim do nada. Colocaram na Bíblia, não. Salmos, ele vem do hebraico. É claro que as nossas Bíblias são traduzidas em diversos idiomas, né? A Bíblia é traduzida para o alemão, a Bíblia é traduzida para o inglês, a Bíblia é traduzida do hebraico, do grego, né? Então, Salmos ele vem da Septuaginta. Septuaginta é o quê? É a tradução do Antigo Testamento, né? E Salmos, lá no hebraico, ele era denominado como Terrilim. Terrilim, que significa trazer memórias aos feitos e agir de Deus. E Salmos significa construir, né? Louvar o santo nome em cânticos ao Senhor. Então todo esse nome, até chegar aos Salmos, que é a nossa tradução em português, vem de muito tempo. Vem da Septuaginta, que é o quê? A tradução do grego, né? Quando começou o grego a entrar, porque a Bíblia, o Antigo Testamento, foi escrito em hebraico e aramaico. E o Novo Testamento foi escrito em grego, foi traduzido em grego. Então, quando passou a Bíblia a ser traduzida do hebraico para o grego, ela foi chamada de Septuaginta, né? E nela estava os Salmos introduzido. Então, essas são as regras que são mantidas desde as antiguidades até os dias de hoje. E Salmos nada mais é de que cânticos, louvores, né, a Deus, em várias épocas e datas e tempos da Bíblia. Salmos, ele foi retratado como um livro dos louvores. É o inário de Israel. É o inário israelita. Vemos aqui. Eis então o louvor genuíno, não como louvores que vemos hoje, que exalta mais o homem do que o próprio Deus. O que significa isso, irmãos? Que o livro de Salmos
nada mais é que louvores que são devocionais a Deus. Louvores que engrandecem o nome de Deus. Louvores que clamam o nome do Senhor Deus. E vemos hoje que temos muitos louvores por aí que cantam, que são famosos, que não exaltam o nome de Deus de forma alguma. Que exalta mais o homem, que coloca o homem mais acima, até acima de Deus. Que não respeitam a santidade, não tem reverência com o nome do Altíssimo. Vemos louvores que tratam o Senhor Jesus como você. Jamais, irmãos, nós podemos louvar louvores de colocar o Senhor Jesus como você. O Senhor Jesus não é qualquer um. O Senhor Jesus não é qualquer homem. O Senhor Jesus é o Senhor, nosso Salvador. Ele é Deus. Ele requer uma reverência. Ele requer respeito. Não pode ser tratado como qualquer um. Ele é o nosso Senhor, o nosso Salvador. Isso é muito importante. É por isso que vemos muitos louvores por aí que não exaltam o nome de Deus, que só exaltam o homem, a carne. E o livro de Salmos é diferente disso. Os cânticos sempre eram louvores a Deus, exaltando o nome a Deus, pedindo súplicas ao Senhor, sempre colocando Deus em primeiro lugar. É por isso que nós devemos prestar bem atenção nos louvores que nós cantamos. Vamos aqui. Nós temos também, o livro de Salmo revela 3 propósitos, meus irmãos. O primeiro propósito é o quê? Revelar o espírito de devoção do povo de Deus por meio de vários acontecimentos e incidentes ocorridos. Ou seja, nós vemos muitos louvores, que são os salmos, né? Muitos salmos que retratam os grandes feitos de Deus na vida desses povos. No tempo de Moisés, que é o tempo do êxodo, tempo do exílio, muitos louvores eles cantavam. E esses louvores viraram salmos. Que eles almejavam a Deus, eles engrandeciam o nome de Deus pelos feitos que ele fez. Abriu as águas, feriu a rocha e deu água para o povo. Deu de comer, deu maná para o povo comer, não passar fome no deserto. Deu uma nuvem, irmãos, para guiar o povo o caminho. A nuvem de dia no deserto, irmãos, o calor chega a mais de 50 graus. Aquela nuvem era uma grande sombra, uma enorme sombra sobre o povo, que guiava, ao mesmo tempo que aquela nuvem guiava o povo, ela também fazia uma enorme sombra. E no deserto, irmãos, à noite, faz um frio danado. As temperaturas chegam a vários graus abaixo de zero. E o que Deus colocava ali em cima do povo? Uma coluna de fogo. Para quê, irmãos? Guiar o povo no deserto por o caminho que Deus queria mandar e também aquecê-los. Esses feitos e muitos outros estão relacionados nos Salmos, porque eles almejavam, eles cantavam ao Senhor. Esse é o primeiro propósito. E vocês podem procurar nos Salmos 111 e nos Salmos 106, que revela os feitos de Deus, que é cantado no livro de Salmos. Segundo propósito, divulgar as profecias messiânicas cujo cumprimento os judeus tanto aguardavam. Naquele tempo, irmãos, os judeus aguardavam a vinda do Messias. E em Salmos tem vários versículos que falam do futuro, falam das profecias messiânicas, da vinda do Messias. Está lá no Salmos 2, versículo 8, e no Salmo 118, versículo 22. São salmos messiânicos que revelam o Messias. Terceiro propósito, convidar outros povos a se unirem aos seus filhos da promessa
a fim de junto prestarem culto ao Senhor. Olha aí, irmãos, onde entra o evangelismo. Isso aqui é evangelismo. Desde aqueles tempos antigos, o evangelismo já tinha aqui. Convidar outros povos, ou seja, convidar aquele povo que é estranho, que não era da promessa, não eram os prometidos, mas para estar junto, para louvar ao Senhor. Olha que coisa maravilhosa, para estar louvando ali. Nós vemos isso no Salmo 150, também no Salmo 145 e nos Salmos 145, 9 e 10. Esse salmo a gente já vê isso, né? Isso é maravilhoso, meus irmãos. Nós vamos andar mais aqui adiante. Nós vamos agora para a divisão do livro de Salmos. O livro de Salmos é o maior livro da Bíblia, contendo 150 salmos. E o livro de Salmos é dividido em 5 partes. Então é o seguinte, o livro de Salmos, ele é o maior livro da Bíblia. Sem dúvida nenhuma, ele é o maior livro da Bíblia. E ele contém 150 salmos. Olha que maravilha, 150 salmos. E é dividido, o livro de Salmos, né? Com 150 salmos, ele é dividido em 5 partes, né? Eu vou dizer para vocês aqui as 5 partes desse livro. A primeira parte, o primeiro livro, a primeira parte, está na época de Moisés, que é o primeiro livro que vai do versículo 1, os Salmos 1 até o 41. É o primeiro livro, que a autoria, a maioria desses salmos é de Davi, né? E o nome divino predominante é Jeová. Jeová, que significa Senhor. Temas frequentes, o ser humano e a criação, que é embasado no livro de Gênesis, né? Então, ou seja, o livro de Salmos, do 1 até o 41, ele abrange o ser humano e a criação, né? E vamos agora para o livro 2, né? A segunda parte. Ela é constituída de 31 salmos, né? De maioria de autoria de Davi e também dos filhos de Corá. Os filhos de Corá também escreveram. E vão do livro de Salmos 42 ao 72, né? E o nome predominante nesses salmos é o Elohim. Elohim é o quê? Elohim é o Deus Criador. É o primeiro, é o Deus Altíssimo, o Criador de todas as coisas, né? E aqui diz o quê? Livramento e redenção. É baseado no livro de Êxodo. Então já vem a parte do exílio, do Êxodo, na época de Faraó. Então, esses acontecimentos foram todos relatados e foram escritos, né, nesses livros de Salmos. Embora Davi tenha vindo muito mais à frente, né, Deus inspirou através do Espírito Santo esses homens a escrever esses versículos, né, esses salmos, né, de louvores. Porque, como diz, né, nos primeiros salmos que a gente lemos, nos salmos que a gente leu, os primeiros salmos que a gente leu no começo da revista, né, dizendo que nós ouvimos nossos pais falarem dos seus feitos, Senhor. O quê? Os pais dos pais, desses que estão escrevendo, falaram dos feitos do Senhor. Então, eles foram e comporam esses louvores em salmos para poder gloriar e glorificar a Deus. O terceiro livro, a terceira parte, contém 17 salmos. A maioria desses 17 salmos da terceira parte foram compostos por Asaf, né? Também o tema predominante é Elohim, que é Deus, né? O Criador de todas as coisas, e é focalizado na parte de adoração e santuário, ou seja, já chega naquela parte do tabernáculo, né? Que tem os levíticos, os levitas que adoram ao Senhor. É levantado todo esse contexto aí, né? Que foi pelo Asaf. O quarto livro, que são 17 salmos, né? A maioria desses salmos são anônimos, são várias pessoas que escreveram, né?
que Deus colocou de escrever. O nome predominante é Jeová, né, que é o Senhor, né, que é Deus também, e foi composto no deserto. O deserto e os caminhos de Deus. Tá? Em Números. Então, esse livro, do Salmo 90 ao 106, são composto, focalizado na época do deserto. Que o livro de Números, ele fala o quê? É a caminhada do povo no deserto, dia após dia. Então, foi criado assim, foi composto os louvores nessa data, nessa época assim, que Deus revelou para esses autores escreverem nesses acontecimentos dos louvores. E o livro 5, que vai do Salmo 107, que é a quinta parte, a última, que vai da 107 até o Salmo de 150. Que a maioria deles é de autoria de Davi e anônimos, né, outras pessoas que escreveram também. E o tema central, né, é Jeová também, Deus. E a ênfase é o quê? A palavra de Deus e o seu louvor, que está introduzido e estão pegando da parte da semelhança do Pentateuco, que é de Deuteronômio. Então essas são as 5 partes que são divididas, né, o livro de Salmos. São as 5 partes, que são em 5 livros. São 150 salmos divididos em 5 livros dentro de Salmos. E a ênfase desses livros são 3. Primeiro, o louvor. Segundo, a ascensão peregrina, que quer dizer a peregrinação do povo. E 3, lamento. Muitos lamentos você vai encontrar em Salmos também. Muitos lamentos. Como muitos, né? Muitos que escreveram o livro de Salmos, né, se lamentaram muito, como Davi, né, se lamentou muito das coisas erradas que ele fez, né? Porque Davi era um homem como nós, né? Pecadores, errantes, né? E se redimiu, né? Pediu perdão a Deus, se humilhou ao Senhor, né? Vemos muitos salmos que Davi se entrega literalmente para Deus, né? Se abre, se rasga para Deus, né? E nós vemos essa expressão dele, né? Que ele demonstra no livro de Salmos, né? E os períodos são destacados também dessas escritas do livro de Salmos, são em 3 também, que é o período do deserto, né? Que é no tempo de Moisés, que Moisés também escreveu alguns salmos também e deixou. Período do deserto, que é o tempo de Moisés. Aí temos também o período monárquico, que já é a parte, né, onde entra Davi, né, dos reinados, né? E também tem o período no exílio, que já é Babilônia, entendeu? Então tem esses períodos aí que percorreram esses salmos, que provavelmente o período do deserto foi Moisés que escreveu e deixou, por período monárquico, que é Davi, Salomão. Aí depois de Salomão, passou um tempo, aí veio a Babilônia, né? Aí já alguns estudiosos falam que os salmos de Babilônia, os últimos salmos ali, foi alguns compostos ali por Esdras, né? Alguns teólogos falam disso, né? E assim vai, são vários autores, né? E é aonde a gente vai entrar, que é a nossa próxima lição, que é o tópico 1.3, que vai falar sobre os autores, né? A maioria dos salmos escritos foram por Davi. E temos também outros autores que escreveram em várias gerações e tempos da história de Israel. A coletânea pré-exília de Salmos foi organizada na época de Davi, quando a liturgia do culto a Javé, ou seja, a liturgia do culto ali já foi organizada no tempo de Davi. E era um culto denominado, né, a Javé. Quando começava a tomar forma, ou seja, os cultos começavam a tomar forma. Tinha louvores, tinha cânticos, né?
E os louvores começavam a tomar forma. O culto a Deus começava a tomar forma, né? Naquela época. Outros foram compostos, né? Durante o exílio, né? Aí entra a parte de Esdras ali, naquela época ali, Esdras, Daniel, naquela parte do exílio, quando Israel estava lá na Babilônia, né? Exilada. Foram os mestres e servos pós-exílio, tem os mestres, os servos pós-exílio, que nem Esdras, né? Outros que foram o pós-exílio, né? Que também comporam, né? Ali os filhos de Corá, Emã, os outros autores que a gente vai mencionar aqui, né? Também temos aqui tanto que completaram e concluíram a coletânea final de 150 salmos. Foi eles que terminaram, os autores pós-exílio que terminaram o livro de Salmos, que terminaram de compor o restante do livro de Salmos, né? O Espírito inspirou e conduziu diferentes pessoas em diversos momentos. Eles são, ou seja, o Espírito de Deus, ele conduziu várias pessoas em vários momentos que Israel passou na terra, né? E esses autores são Moisés, Salomão, Asaf, Emã, Etã, filhos de Corá e outros, né? Claro que Davi também está introduzido nessa lista. Então são esses os autores. Muitos e muitos salmos que eles comporam. São muitos autores. Às vezes as pessoas acham, né, que os salmos é de Davi, é só Davi que compôs. Não, Davi, ele sim compôs a maioria dos salmos. Se eu não me engano, são cerca de 70 salmos que ele compôs, né? Mas os outros salmos são várias pessoas que compôs. Tanto esses que a gente mencionou o nome aqui, mas como vários também, né? Vamos para o nosso tópico 2.1. As principais características do livro de Salmos. A primeira característica está no 2.1, que é a poesia hebraica e os acrósticos. Cerca da metade de Salmos consiste de orações de fé em tempos de tribulação. E o livro do Antigo Testamento mais citado no Novo Testamento. Ou seja, o livro de Salmos, ele é o livro do Antigo Testamento mais citado no Novo. É o mais citado. Contém muitos capítulos prediletos, ou seja, o livro de Salmos, se você encontra com algum irmão, alguma irmã na igreja, em qualquer lugar, você pode falar com ele, conversando com ele, é batata que ele vai falar, é certeza que ele vai falar algum versículo da Bíblia. E esse versículo da Bíblia com certeza está introduzido em Salmos. É incrível. O livro de Salmos ele é muito lido mesmo. As pessoas decoram. E eu vou falar aqui salmos que todo mundo sabe, né? De cor e salteado, né? Que nem os salmos prediletos, né? Dos irmãos da igreja, são o quê? São Salmos 1, Salmos 23, Salmos 24, Salmos 37, Salmos 84, Salmos 91, Salmos 103, Salmos 119, Salmos 121, Salmos 139 e Salmos 150. São muitos, né? E vários outros. Esses são os mais conhecidos, os mais falados, os mais ditados na igreja, né? Quando tem a palavra oficial, né? Que os irmãos falam lá na frente. Salmos é crucial. Tem que falar salmos. E esses aqui sempre estão introduzindo no meio. E é maravilhoso você ouvir salmos, né? Você lê salmos. Porque salmos você entra praticamente na Bíblia. Ela mexe com o teu coração, ela mexe com a tua alma. Ela penetra na tua alma. Quando você lê salmos, você se transforma, você é outra pessoa, né? Porque ela te instrui, ela te renova, ela te deixa ali frente a frente com Deus, né? É a intimidade sua com Deus quando você lê salmos. Da mesma maneira que esses autores escreveram salmos, tiveram essa íntima comunhão com Deus, esse encontro com Deus,
A mesma coisa é nós como lemos, quando lemos e almejamos para Deus os livros de Salmos, né? E Salmos também, ele é composto pelo maior dos Salmos, né? Que é o 119, é o único da Bíblia, né? Que tem um tamanho, é o maior. Ele chega a ter 176 versículos, né? O livro de Salmos, o Salmo 119 é o maior salmo, ele tem 176 versículos, né? E também ele é um salmo grandioso, de amor à palavra de Deus, né? É um salmo magnífico, né? E também nós temos aqui a poesia, né? Dos salmos, né? A poesia dos salmos ela é diferente da nossa poesia aqui brasileira. Um poeta, para escrever uma poesia aqui no Brasil, ele tem que fazer o quê? Ele tem que ser trata-se de uma poesia rítmica, né? Tem que rimar as palavras, tem que dar tudo ali certinho, casar uma com a outra, né? Só que a poesia hebraica ela é diferente. Ela não é, ela trata-se de uma poesia diferente do nosso tempo, pois não envolve rima de sons. Ela não envolve a rima de sons, mas a rima de pensamentos e ideias. Ou seja, ela nos induz a ideias positivas, a ideias em pensamentos positivos ao Senhor. Ela não vem em ritmos de som, né? Ela é diferente, né? Bem assim como os acrósticos, né? Os acrósticos são as letras, né, que se destacam ali, que fazem o mesmo sentido, a mesma palavra, né? Vamos para o tópico 2.3, que fala sobre o refrão.